Bora lá, biomecânica do cotovelo. E agora a gente vai ver um pouquinho, então, entender um pouco a biomecânica do funcionamento do cotovelo. E ela é bem simples, vocês vão ver assim que é bem tranquilo. Bom, função do cotovelo. Ela é fundamental para a alimentação. Ela faz o ajuste da mão em relação ao tempo, espaço e ao corpo, né? Então, a mão é importante, o ombro é importante, mas o cotovelo faz o ajuste para a gente levar a comida para a boca, por exemplo. Se não fosse o cotovelo, eu teria dificuldade de fazer esse movimento. Porque aí como que eu faria? Só imagina, cotovelo sem flexão, e aí quando eu for fazer movimento eu tenho que levar até, sei lá como que seria essa alimentação. Seria muito mais difícil, né? Então, o cotovelo tem fundamental importância para a movimentação de equipamentos e para a nossa alimentação. O componente dele, então, tem o húmero, o rádio e a una. Ele é bem simples também. Então, tem uma articulação húmero-radial, uma articulação húmero-ulnar e uma articulação rádio-ulnar proximal. Então, é formada uma revisão anatômica rápida, né? Então, o capítulo, a tróclea, a cabeça do rádio. Eu tenho coxim gorduroso. Toda vez que tem coxim gorduroso, ele tem relação com a absorção de impacto também. O ligamento anular do rádio, então que ele prende a cabeça do rádio junto à una, e a membrana sinovial. Então, a cabeça do rádio, a tuberosidade do rádio, onde o bíceps se insere, né? O olecrano, a tuberosidade ulnar, o processo estiloide da una e o estiloide do rádio. Aqui eu tenho os ligamentos colaterais. Toda vez que eu tenho ligamento colateral, que fica na lateral ou na parte medial, né? E ele protege dos estresses em valgo e varo, tá? E o ligamento anular vai prender a cabeça do rádio junto à una. É uma articulação a húmero-ulnar tipo gínglimo, né? Então é em dobradiça. E assim, se eu ver ela de perfil, aparece justamente uma dobradiça de porta. Tem 1 grau de liberdade, flexão e extensão. Na região, então, húmero-ulnar, no plano sagital, a flexão e extensão é só nessa região. E mais 1 grau de liberdade da região rádio-ulnar, do plano transverso da pronação e supinação. Então funciona rolando, né? Então tem flexão e extensão e mais a pronação e a supinação do meu antebraço, né? Que vai fazer a pronação e a supinação da minha mão, também facilitando a movimentação de maneira geral. Dos graus de liberdade para o movimento do dia a dia, então, que é importante assim eu conseguir fazer sem prejuízo, então mais ou menos 100 graus entre a flexão e a extensão, a pronação de mais ou menos 50 graus e supinação mais ou menos 55 graus. Por que isso é importante saber? O cotovelo ele é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito fácil ter bloqueio articular. E se eu pensar bem, então no slide anterior tem aqui, né? Por exemplo, flexão eu consigo 145 graus de flexão ativa e 160 de passiva. E na extensão de 0 a menos 5, porque pode ter hiperextensão de cotovelo. E a pronação e supinação de 80 graus para cima, né? Então prono de 80 e supinação 90. Então, o que isso quer dizer? Então vocês estão vendo que para o dia a dia, o que esses números apresentam é que eu não preciso da amplitude total de movimento para realizar as atividades do dia a dia. Então, de novo, é importante eu saber isso, porque às vezes eu quero liberar o paciente para fazer alguma outra atividade só depois que ele conseguir ganhar amplitude total de movimento. Mas não. Então, dependendo da amplitude que ele já tem, eu já consigo liberar ele para poder fazer outras atividades também, tá? E isso facilita muito a vida do paciente. Tem limitação de movimento, então em relação à extensão, pela musculatura flexora, então o bíceps no caso aqui, o braquial, e a cápsula anterior. E na flexão ativa e passiva,
eu tenho, na flexão ativa, eu tenho o choque dos músculos do bíceps e da musculatura do antebraço. Então, se eu fizer força aqui, às vezes eu não consigo. Outra vez eu brinquei com você falando que a pessoa, quando sabe que ela está muito forte, que quando ela vai tentar pegar no ombro, ela não consegue, porque o bíceps não deixa, né? O bíceps esbarra o movimento aqui, assim. E na passiva, ela vai ter mais relação, então, com a parte posterior, a cápsula posterior ou tríceps, tá? Por isso que ela, às vezes também ela vai ter a pessoa tem dificuldade de realizar o movimento de flexão. Então tem que prestar atenção. Será que é musculatura anterior? Eu quero ganhar mais movimento e eu não consigo por uma questão anatômica daquele indivíduo? Então tem que prestar atenção nisso. Todo cotovelo tem um valgo fisiológico, tipo o joelho, né? Mas aí é uma característica do cotovelo. Ou ângulo de transporte, ou ângulo de carregamento, mas normalmente é conhecido mais como ângulo de transporte ou valgo fisiológico do cotovelo. Em extensão de cotovelo e rotação lateral, né, rotação externa, eu tenho uma rotação lateral de ombro mais a supinação. Então, o que eu quero dizer? Quando eu faço a extensão do cotovelo com a rotação lateral do ombro, assim, né? Então, na verdade, eu vou estar em qual posição? Eu vou estar em supinação. Então, aparece o valgo do cotovelo. Só que é mais comum também em mulheres e varia um pouco de indivíduo para indivíduo, tá? E também isso tem relação com a tróclea e o capítulo, né? O tamanho deles. Só que quando eu estou em cadeia cinética fechada, com a minha mão em pronação, o valgo fisiológico acaba desaparecendo, ou então com flexão de cotovelo, ele não aparece, tá? Então, tem rotação lateral um pouquinho, mas o valgo fisiológico ele desaparece. E esse valgo é de 10 a 15 graus para homens e de 20 a 25 graus para mulher. Tá? E criança é de 6 graus mais ou menos. Então, o valgo fisiológico ele vai aparecendo ao longo da vida da pessoa. Então, esse ângulo de transporte, né, se eu segurar, por exemplo, um balde, ele aparece mais. Então, fica entre a unha e o úmero, tem uma simetria da tróclea e a linha entre o eixo da una com o eixo do úmero. Então, de 10 a 25 graus, varia um pouquinho de cada indivíduo. Dá para medir por goniometria, né? Então, de novo, homens de 10 a 15 graus e mulher de 20 a 25 graus, que é o comum. Bom, e a musculatura envolvida com a flexão? Eu tenho o braquial, o bíceps, o braquiorradial e o bíceps, ele colabora bastante também com a supinação, né? Até porque pela inserção dele aqui, então ele colabora com a supinação. Tanto que quando eu pego e faço a pronação no meu braço, como eu rodo um pouco o rádio, eu acabo torcendo o tendão bicipital. Então, eu ganho mais potência fazendo flexão com a minha mão em supinação do que fazer flexão com a minha mão em pronação. Tá? Então, é importante lembrar disso na hora de fazer exercício, por exemplo. Como pegaria mais, né, a musculatura. Como eu favoreço essa atividade. Tá? E lembrando, então, porque normalmente é associado que o bíceps só faz a flexão, mas ele colabora com a supinação. E junto com o bíceps eu tenho a ação do braquial e do braquiorradial também, que ajudam então nessa flexão. O movimento de flexão, como eu tenho o bíceps, o braquial e o braquiorradial, cada um vai ter um braço momento diferente. Então cada um, em determinados ângulos de movimento, vai favorecer mais um músculo do que outro. Tá? Então tem que lembrar isso também. Para extensão eu tenho o ancônio e o tríceps braquial também. E aí eu tenho que saber que na extensão, quanto mais flexão, menor a resultante T. Então tem o T aqui, ó. T, né, e o T. Então, quanto mais flexão do cotovelo, menor vai ser a resultante. Tá? O Tzinho está aqui, ó, esse verde. E na flexão total, o tríceps se dobra e perde ainda mais sua eficácia. Ó, o tríceps é como se fosse a linha vermelha aqui. Ele flexiona aqui, né, o tríceps. E aí ele perde mais eficácia ainda. E na extensão total, o tríceps é totalmente favorecido. Só que olha o que acontece aqui. Eu tenho aqui o olecrano e ele bate na fossa do olecrano. Aí se a
pessoa faz uma extensão muito mais forte por algum motivo, no limite do movimento, o que pode acontecer aqui é uma luxação aqui do olecrano, tá? Ou então isso acontece também com chave de braço, né? Quem luta, encaixa aqui, aí o lutador puxa o punho do outro coleguinha aqui e acaba tendo uma luxação de cotovelo. Tem lesão ligamentar, é bem chato e sério para tratar depois também. Eu tenho também no supinador, né? Então tem a musculatura supinadora. E para fazer a supinação eu tenho o bíceps e mais o supinador. E para pronação eu tenho o pronador quadrado e o pronador redondo, que auxiliam então nessa pronação. Então o bíceps que eu tinha falado para vocês agora há pouco, ele auxilia na supinação, então ele fica nesse aspecto do rádio aqui, ó, e conforme eu faço a pronação, eu dobro o tendão bicipital. E aí quando eu faço a supinação, eu favoreço o movimento bicipital. E quando eu faço na pronação, essa pega invertida, né, na academia que a gente chama, aí eu dou uma torcida no bíceps e ele acaba sendo não tão privilegiado. Outros músculos ficam mais privilegiados para isso. Bom, e essa estabilidade articular do cotovelo, né, e os fatores de coaptação, eles dependem então dos ligamentos e dos músculos. Então tem o ligamento colateral ulnar e o colateral radial, que são os que ficam do lado, né, que suportam os estresses em valgo e varo. O tríceps braquial, o bíceps braquial, o braquial, o pronador redondo e os extensores e flexores do punho. Eles fazem uma cocontração e pressionam a cápsula e favorece essa estabilidade então dessa região do cotovelo. Então também, além das questões ligamentares, eu também tenho que pensar nas questões da musculatura, que fortalecendo essa musculatura do punho, eu acabo melhorando a estabilidade de cotovelo, tá? Bem, como eu falei, essa aulinha de cotovelo é bem rapidinha, talvez a aula mais rápida de todas até agora. Até a próxima aula então com punho e mão.